todas as crenças, respeitando a não crença também, né? O ateu, o agnóstico. A gente só se livra dos extremos, né? Principalmente quando falamos do fundamentalismo religioso, que é muito danoso, né? Não só no momento atual em que nós vivemos, mas durante toda a construção quase da nossa civilização ocidental. Muita gente que morreu por causa da religião, em nome de coisas que nada mais são do que mitos. E eu estou usando agora a palavra mais até folclore, né? Porque a palavra folclore ela vai abarcar o mito, a lenda, a crendice, tudo isso está dentro da construção do conceito de folclore. Então são coisas folclóricas, né? Tem até um fato curioso, né? Comentando que eu soube hoje, por exemplo, que o padre Fábio Marinho foi destituído, né, da paróquia a qual ele fazia parte, no estado de Minas Gerais, se não me engano, não lembro agora a cidade, se é Uberlândia, agora não lembro. Eu sei que ele foi destituído, né, desde o dia 8 de novembro, e era uma pessoa que, assim como eu, né, está dentro da religião, está falando de dentro da religião, e pelas coisas que ele disse, né, acerca de história, de arqueologia, ele foi destituído do seu cargo. Eu estava até conversando com... uma coisa assim horrorosa. Eu estava até conversando com um amigo que eu não sofro desse mal, entre aspas, né? Porque primeiro que eu estou numa convenção que me dá muita independência para trabalhar e, teoricamente, eu não estou subordinado a ninguém e estou no estado do Rio de Janeiro. Como o padre está no estado de Minas, que é bem mais conservador e fundamentalista religioso do que o Rio de Janeiro, e com certeza começou a ter problemas por causa do tipo de conteúdo que ele fazia. E é contra isso que a gente luta. Exatamente. Esse fundamentalismo é que é o problema. Essas pessoas realmente elas perseguem, elas nos ameaçam. Eu recebo muita ameaça por entrar em algumas temáticas. Professor Carlos, todo tipo de ameaça que você puder imaginar, né? Então, eu imagino para o padre, né? Agora, dentro do catolicismo, a gente vê, porque geralmente a gente vê um extremismo maior, me refiro a cristianismo, né? A gente vê um extremismo maior em algumas vertentes, tipo o neopentecostalismo, né? Tem um pessoal mais fundamentalista, né? Mais extremista, mas dentro do catolicismo eu não sabia, né? Que tinha essa questão. Tem, porque no Brasil, né, são catolicismos, né? No Brasil não existe um único tipo de catolicismo professado. Você percebe pelas homilias dos padres do eixo Rio-São Paulo, né, com padres de outras regiões do Brasil que a informação ainda não chegou, não é disseminada. Eu achei um absurdo, né? Porque até as maiores editoras brasileiras de conteúdo acadêmico de crítica textual, exegese, história, arqueologia, são editoras católicas. Sim. Né? Então, para mim foi um espanto. Tem até o professor Ademar Caefé, que ele é padre. Ele é padre, então teólogo, arqueólogo, padre. Exatamente. Faz um trabalho maravilhoso, eu vivo com os livros dele. Exatamente. Então, eu achei muito, muito estranho essa destituição do padre Fábio Marinho, que foi por uma perseguição, é óbvio, né? É óbvio que foi uma perseguição. Isso daí, ele estava ficando ganhando muito destaque, né, nesse nicho e compartilhando informações acadêmicas ao público geral. Né, aos fiéis, né? Ali. Muitos fiéis seguem ele, né? Então, assim, eu já tenho essa liberdade, né? Eu estou pastor, muitas pessoas da igreja, se não quase 100%, acompanham meus trabalhos aqui no Verdades Ocultas na Bíblia, e na igreja também tem um espaço onde esses assuntos são debatidos. E até a própria Igreja Católica, por documentos oficiais, afirma a favor da evolução, afirma a favor da aplicação do método histórico crítico para a leitura das Escrituras. A Igreja Católica, nesse sentido,
ela até está muito mais à frente do que a igreja protestante, pelo menos no Brasil. Está anos-luz à frente. Então, eu achei estranho, eu acho mais que é por causa que foi no estado de Minas Gerais, onde você tem um público mais conservador até do que no estado do Rio de Janeiro, né? Então, tem essa questão também. Mas que pena, né? Realmente, acho que eu vi um vídeo, não sei se foi o professor Sabino falando sobre isso, o Antônio Miranda, eu vi agora há pouco, rapidamente, mas não parei para ver em detalhes, né, o que tinha acontecido. E é uma pena, né? Tomara que isso não se repita com outras pessoas. Até eu conversando com meu esposo, né, falando que, olha, o professor Carlos Alexandre, ele é pastor, né? Só que ele faz esse trabalho, né, de divulgação científica também, porque ele está ali fazendo aquela análise crítica e sempre olhando ali para a historiografia, para os documentos, para a cultura material, para a arqueologia. E isso que é bacana, né? Não só você, como outros colegas fazem isso, mas o que chama a atenção é porque você é pastor, está ali, tem aquele público da igreja, e é até uma forma de conscientizar essas pessoas, né? Você vai tendo uma vida religiosa mais saudável. Saudável. Até ele ficou impressionado. Ele disse: ele é pastor? Eu disse: sim, ele é pastor, mas faz esse trabalho de desmistificar a Bíblia. Então, é o que eu sempre falo, independente, às vezes, da vertente que a pessoa esteja aqui. A gente tem cristãos no canal que acompanham, só não é legal quando vem com falta de respeito, aí realmente não é. Mas você pode não concordar, você pode discordar com respeito. Isso é bacana, porque quando vem com falta de respeito, às vezes eu ignoro, às vezes eu dou uma boa resposta, né? Eu mando logo estudar. Mas, assim, a gente tem um público cristão, tem um público agnóstico, ateu, o pessoal da Umbanda, da religião Sim. egípcia, né, do zoroastrismo, o que mais? Do islamismo. Então, todos, eu costumo dizer, o canal é para todos, todo mundo é bem-vindo, mas a gente trabalha trilhando esse caminho das evidências, realmente. O que é que eu posso, o que é que eu tenho como comprovar, o que é que eu não tenho? Muita gente chega para mim, mas Érica, você fala que Moisés não existiu e tal, a gente, né, desmistifica esses personagens e tal, mostra a construção de onde veio. Mas podem encontrar alguma coisa ali no Egito, por exemplo, pode encontrar no futuro. Pode, mas a gente trabalha com aquilo que a gente tem até o momento. Né? Exatamente. Tem que ser. E detalhe, né? Eu tenho uma sinceridade em relação a essa questão de encontrar alguma coisa, e o constrangimento se torna maior se encontrarmos alguma coisa. Eu dou até o exemplo de Davi. A Bíblia fala que Davi tem um exército de 1 milhão de soldados. A Bíblia fala de coisas que Davi não primeiro. E aí, quando você pega a literatura especializada, de que haverá uma admissão de que o Davi existiu, e é como um líder tribal. É como se fosse um líder tribal. Então, você vai pegar Israel Filkenstein, você vai pegar outros autores que vão nessa linha de que Davi existiu, mas era o que? Um líder tribal, com memórias lendárias. Então, há essa hipótese, né? Para mim, se a pessoa é muito religiosa e fundamentalista, e ela prestar atenção no que está sendo entregue a ela, é constrangedor. Não é? Porque, encontramos Davi, mas não é o Davi bíblico. Não é aquele personagem fictício que Exatamente. foi criado, né? Eu acho mais fácil falar a verdade, né? Estamos lidando com uma lenda, estamos lidando com um folclore que algumas de suas histórias têm um valor moral, ético, tem um aprendizado por trás, do que você ficar se enganando, né? Acho que se enganar é pior ainda. Se a gente fosse aprofundar, Moisés, não tem uma inscrição de povo hebreu no Egito, não é nem Mar Vermelho, é Mar de Junco. Era uma dominação imperial que o Egito fazia em Canaã, durou 300 anos. Durou 300 anos a dominação egípcia no território sírio-palestino, com guarnições em Canaã, com guerras que foram empreendidas passando por Canaã, em Canaã
enquanto se dizia existir a história de Josué. Você tem lá as cartas do período Amarna, com os chefes governantes de Canaã, chamando o Akenaton de meu Deus, meu Senhor, me inclino perante vós 7 vezes. E A gente vê aí, até eu fiz uma live sobre isso, a solarização da religião sírio-palestina, sim, mostrando a influência do disco solar de Akhenaton, aquela sim, religião, aquela reforma que ele fez em Canaã, né, na região ali sírio-palestina, região do Levante. sim, Bem sim. interessante. E realmente tem Então, isso nas cartas de Amarna. então assim, não teve êxodo. Fora o relato, que é anacrônico em vários sentidos. No Egito tem a citação de Chasso, tem a citação de Apiru, tem a citação de Ixos e tantos outros povos, e não tem o nome hebreu. Hebreu. Entendeu?